Olá pessoal, bem-vindos ao nosso encontro aqui no canal Português à Mesa. Com prazer que recebo você para mais uma aula de língua portuguesa. Em nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre interpretação de textos e com um detalhezinho, as preposições e os mecanismos linguísticos que esse grupo de palavras traz para nós, como funcionam, o que significam. Hoje, prepare o seu material porque nós vamos fazer exercícios juntos e lembrarmos como se usam as nossas preposições e os nossos conectores. Você se lembra do vídeo anterior? Os articuladores, as palavras que ligam. Continuamos com esse assunto nesta aula de hoje. Mas para isso, por favor, faça a sua inscrição conosco para poder participar. Ative o sininho e deixe aquele seu like tão importante para nós aqui do canal. E espero que você consiga acertar tudo e aprender um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa. Muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Até mais! Vamos começar a nossa aula de hoje já te apresentando um pouco de morfologia. E aqui vamos falar de preposições. O que é a preposição? Vamos lembrar? A preposição do ponto de vista mórfico, do ponto de vista da sua estrutura. São palavras invariáveis, isto é, não se flexionam, não possuem plural, nem feminino, nem masculino. Não podemos flexioná-las. São palavras invariáveis. Do ponto de vista sintático, que nos interessa muito para a nossa aula de hoje, elas interligam palavras. Isso é muito importante você saber. Por exemplo, vamos ler comigo? Suas decisões dependem você. Nós colocamos a preposição adequada, de, para fazer a conexão. Por isso é que nós falamos que elas ligam palavras. Mas, do ponto de vista semântico, podem ser vazias de sentido. O que significa isso? Nesse caso aqui do exemplo, o seu uso não depende da escolha do falante, mas da imposição do termo regente. Por exemplo, quem depende, depende de. É obrigatório o uso desta preposição aqui. Você não tem escolha, por isso que ele disse, é da imposição do termo regente, o termo que vai pedir a preposição para você colocar. Também servem como marcadores de relação sintática, por isso é que nós falamos. Sim, são marcadores. E eles são marcadores de relação sintática entre os termos da oração. Porque se pensarmos bem, o termo de você está conectado aqui no verbo e nós chamamos de objeto, aquele complemento verbal preposicionado, que no caso o objeto, indireto. Você se lembrou disso? Mas vamos falar um pouco mais, porque agora chegou a sua vez de trabalhar comigo e entender mais um pouquinho. Na tela você já deve estar vendo o que nós vamos fazer. Mas vamos pensar nas preposições, porque elas são portadoras de sentido próprio quando são escolhidas por decisão do falante de acordo com a relação de sentido que quer estabelecer entre as palavras. Nós vamos ter que escolher a preposição que nós vamos colocar ali para sabermos qual sentido nós precisamos. Aqui você tem que pensar o seguinte: as preposições, elas podem indicar a posse, o tempo, a finalidade, o lugar e etc., digamos assim. Não dependem, portanto, de regência da palavra antecedente. É isso que nós vamos fazer nesse exercício. Naquele caso anterior que nós te mostramos, ali não havia um sentido próprio, um recurso, digamos, de argumentação. Aqui não. Aqui eu escolhi a preposição de e coloquei 3 vezes para que você entenda. E agora, essa preposição, ela possui um sentido. E é isso que eu gostaria que você aprendesse, porque para aprendermos a ler bem português, precisamos saber o que as palavras significam. E agora é a sua vez. Pare o vídeo um pouco, por favor, leia os 3 exemplos aqui apresentados e me indique qual é a relação de sentido que estas preposições
estão estabelecendo para cada caso apresentado. Faça isso agora. Pare e vamos conferir a resposta. Agora chegou a vez de nós conferirmos. Vamos ver, os índios viajam de canoa. De significa o instrumento, o meio que o índio utiliza para usar da viagem. Agora, muita gente morre de acidente. Aqui, o de acidente estabelece relação de, isso mesmo, é uma causa. Morrem de acidente a causa. Agora, no sul, há muitas casas de madeira. O de madeira, o que significa esse de? Indica o material do qual a casa é feita. Veja que beleza a língua portuguesa. A palavra é a mesma, mas a sua relação de sentido não é. Aprendeu? Quer dizer que agora elas não são vazias de sentido. Você escolheu colocar essa preposição aqui e ela traduz um sentido próprio. Aprendeu? Vamos mais um pouquinho? Você se lembra disso? A preposição e o funcionamento no texto. Veja como é importante entendermos como nós podemos ler bem. Vamos lá? O anoitecer chegou. E também se eu lesse para você, ao anoitecer chegou. Você viu alguma diferença? E a preposição no seu papel de estabelecer conexão entre as palavras da frase, ela pode mudar completamente a correlação entre elas e, por consequência, o seu sentido. É isso. Agora você vai trabalhar novamente. Eu quero que você me faça um favor. Você vai ler este texto que está aqui na sua tela e você já percebeu que há lacunas aqui. Agora é o momento de você parar o vídeo para dar tempo de você completar o que está faltando aqui. Você é capaz de fazer isso para mim agora? Então, por favor, pegue o seu lápis e faça a sua anotação, porque na sequência nós já vamos te dar a resposta. Feito isso, agora é o momento de você aprender comigo. Na frase, o anoitecer chegou, a ausência da preposição antes de anoitecer indica que esse termo é o sujeito do verbo chegar. O anoitecer é que conjuga o verbo chegou. E que o enunciador quis dizer o quê? Que o dia acabou, que o dia terminou e que o anoitecer teve início. Veja o tanto que é importante sabermos as conexões entre as palavras e por isso é importantíssimo sabermos análise sintática. Agora, se eu ler com vocês, ao anoitecer chegou. A inserção dessa preposição a no início do grupo nominal, o anoitecer, impõe outro tipo de relação entre as palavras da mesma frase. E você vai comigo agora dizendo se você concorda com esse enunciado que está aqui escrito ou não, hein? Vamos ver? Primeiro, em primeiro lugar, impede que se interprete anoitecer como sujeito, já que o sujeito não é compatível com preposição. Vamos traduzir? Quando colocamos uma preposição junto aqui neste termo nominal, ao anoitecer, aqui está nos dizendo que ao anoitecer não poderia nunca ser o sujeito. Você concorda com isso? E você vai dizer que sim, é exatamente isso. Sujeito, em língua portuguesa, é quem conjuga o verbo e concorda com ele. É aquele que passa aquela informação para o predicado e lá entra em sintonia para fazer a concordância. Quando o termo for preposicionado, você não pode pensar que ele é o sujeito. Nunca você aprendeu. Agora vamos passar mais uma outra proposta para você. Ainda com relação ao anoitecer chegou. Com essa interdição, obriga que se pense numa outra relação, como chegou ao anoitecer. Você pode fazer isso. Isso quer dizer, você chegou no momento em que se fez noite. A casa do sujeito ficou vazia, mas pode ser preenchida por um pronome de terceira pessoa, tal como o você, o ele ou o ela. Teríamos então, ele chegou ao anoitecer. O sentido passa a ser outro, porque a relação entre as palavras foi alterada.
devido à inserção de uma preposição. Essa assertiva está correta? Por acaso é isso aqui a explicação? Será mesmo que o sujeito agora ficou oculto, digamos, desinencial? Ele nem precisa aparecer aqui? Vamos ver se isso está correto? Corretíssimo. É isso mesmo. Aqui você vai notar o seguinte: alguém, que no caso seria um ele, poderemos imaginar assim, chegou, começamos o predicado ao anoitecer, seria o adjunto adverbial de tempo, a circunstância de tempo informada pelo verbo chegar. Cheguei neste horário, ao anoitecer. Agora, alguém chegou. É muito diferente de você usar o anoitecer chegou, porque o anoitecer seria um substantivo que conjuga o verbo chegar. Aqui, muito pelo contrário. Você percebeu bem, notou o tanto que é importantíssimo entendermos o uso das preposições para melhorarmos a nossa leitura. Ler bem, precisamos também ser bons em gramática. E para isso, nós estamos te ajudando aqui com este vídeo. Vamos falar mais um pouquinho? Agora você vai ter que pensar comigo. Vamos supor que você lesse a seguinte oração: o sacristão viu o acidente da torre. E agora? O que é que você consegue me dizer sobre isso? Porque será que aqui há alguma ambiguidade? Há casos em que a preposição ela abre possibilidade para que se estabeleçam dois tipos de relação. Há um sentido atrelado a cada uma das correlações da frase e a frase fica ambígua. E é isso que aconteceu aqui. Aconteceu aqui. O sacristão viu o acidente da torre, você notou? Eu deixei aqui para que você olhasse e vou te fazer uma pergunta agora. Porque nós já deixamos muito evidenciado para você que existe um duplo sentido aqui. E agora é a sua vez de trabalhar novamente, você vai ter que parar o vídeo para você pensar um pouco. Qual é a diferença? Como é que está se dando essa ambiguidade nestes dois exemplos? Você já deve estar pensando, mas a frase é a mesma. Pense o seguinte, veja comigo na tela, eu vou te ajudar um pouco. O sacristão viu o acidente da torre. Mas se você ler novamente com outro olhar, você pode pensar o seguinte: o sacristão viu da torre o acidente. Se lêssemos de uma maneira diferenciada, ficaria mais claro para podermos entender. Mas como nós sabemos que em português nós temos essa probabilidade de trocarmos as palavras de lugar, mas mesmo assim, olha aqui, o problema ficou para você pensar. Vamos lá? Pare o vídeo agora, porque na sequência você já sabe. Vamos conferir. Feito isso, é o momento da nossa conferência. Vamos pensar o seguinte: ao associar a expressão da torre com acidente, acidente da torre, produz o sentido de que a torre é um indicador do local em que ocorreu o acidente, ou também ela foi o próprio paciente afetado. Acidente da torre, aconteceu algo com essa torre, ou foi o local que aconteceu o acidente. Muito bem, você falou isso. Se você pensou isso ou escreveu aí, parabéns, você está bom em leitura. Mas agora, vamos pensar novamente. Quando nós associamos da torre com o verbo viu, entende-se que a torre é o lugar a partir do qual foi visto um acidente ocorrido em um outro ponto. Quer dizer, eu vi da torre o acidente. Algo aconteceu em algum local e eu estava nesta torre e de lá desta torre eu vi o acidente que aconteceu. Você percebeu e notou? Por isso é importantíssimo daqui por diante começar a entender como as palavras se conectam para que fiquemos bem com a língua portuguesa. E esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e espero que vocês tenham entendido. Eu te aguardo
em nosso próximo encontro. Um grande abraço, pessoal. Até mais.